Fernando nunca teve muito talento para tecnologia, mas sempre foi apaixonado por ela. O duro é ver esses marmanjos se apaixonando pela coisa errada, mas quem sou eu para julgar o amor alheio? Afinal de contas, eu me apaixonei por tantas pessoas equivocadas que eu sou expert em ter relacionamentos falidos. Sério, eu tenho um dedo podre para isso, mas isso é assunto para outro vídeo. Desde pequeno, o sonho do Fernando era ter um computador mais moderno do que nunca. Ele queria ter aquele PC da NASA, a máquina mais completa da rua dele. Algo que rodava jogos com gráficos que pareciam ter saído de um filme de ficção científica. Mesmo porque descobrir a cura do câncer ninguém quer, mas minerar Bitcoin para ficar rico no modo easy é o projeto de vida de meio mundo. Quando finalmente o Fernando conseguiu comprar o seu PC dos sonhos, ele mal sabia que estava prestes a entrar num relacionamento conturbado com uma máquina cheia de, como eu posso dizer, personalidade própria. E isso porque não estamos falando do Copilot ou do ChatGPT nesse momento. Nós estamos falando de um PC possuído pelo ritmo ragatanga. Eu sou Eduardo Moreira e essa é a história bizarra do mundo da tecnologia de hoje, baseada em fatos reais, aquele PC possuído por um aborrecente. Tudo começou numa noite tranquila de terça-feira como outra qualquer. Fernando, como sempre, estava jogando o seu jogo de RPG favorito e saboreando um copo de café requentado, que já era praticamente seu companheiro de guerra nas noites de jogatina. Na verdade, aquele café estava tanto tempo no copo ou na garrafa térmica que mais parecia uma pasta de cafeína. Mas não sou eu que vou falar isso pro Fernando, porque ele deve saber o que está fazendo. Ele é adulto, se depois ele tiver algum problema de saúde, é uma questão dele, não minha. O médico dele recomendou que ele parasse com os energéticos, pois Red Bull até pode te dar asas, mas para o além-túmulo, principalmente quando consumido em excesso. E galera da Red Bull, você pode patrocinar esse vídeo um dia, é só uma piada. De repente, seu computador começou a emitir sons estranhos. Não era um simples bip ou um ruído de um ventilador mal instalado. Era algo que parecia com um funk eletrônico misturado com uma risada demoníaca. Sério, eu não tô exagerando. O PC do Fernando estava possuído pelo ritmo ragatanga. E isso meio que revela a minha idade para vocês. O monitor piscava como se estivesse numa rave dos anos 90. E esse foi o primeiro indício claro de que algo muito errado estava acontecendo. Até porque o Fernando não foi convidado para essa rave. A festa estava acontecendo no quarto dele, sem ele ser informado ou chamado. E isso em qualquer cenário é realmente muito estranho. Fernando então decidiu desligar o computador para fingir que nada aconteceu, tomou mais café para se acalmar. Sim, eu sei que é contraditório, mas tentem enxergar uma piada irônica em um vídeo, pelo amor de Deus. E decidiu ir dormir, pois a avó dele prometeu que tudo ficaria bem no dia seguinte. Mas a situação ficou mais absurda quando amanheceu. Fernando ligou o PC para trabalhar e, em vez de abrir o editor de texto, o navegador web abriu sozinho com várias abas de sites que vendiam suplementos para fisiculturistas. Aí o Fernando pensou, eu não faço academia desde 2012, por que isso apareceu? Bom, ele se esqueceu que na noite anterior, ele conversou durante as partidas com seus amigos que sentia falta do tempo em que ele ia para a academia para fingir que era alguém saudável. E o computador ouviu essa conversa. E nesse caso, ele leu os pensamentos do Fernando, pois a aba seguinte do navegador web era um vídeo motivacional sobre como se tornar a melhor versão de si mesmo. Confirmado, o pior havia acontecido com o PC do Fernando. Era o demônio de um coach que possuía aquele equipamento e que ia amaldiçoar a vida do nosso pobre protagonista para sempre. Já era uma situação caótica, mas sempre pode piorar. A gota d'água veio quando o Fernando percebeu que o computador estava redefinindo seu papel na vida dele. Ele tinha deixado de ser apenas uma máquina recreativa ou para produtividade e parecia mais um adolescente revoltado, rejeitando qualquer comando do seu dono, ou do seu pai, que seja.
Cada vez que Fernando tentava instalar um antivírus, o computador congelava e exibia uma mensagem no bloco de notas: "Você não manda em mim." Que maravilha! Fernando agora entendia o que a sua mãe, a dona Célia, que trabalhou dia e noite para dar abrigo e comida para esse responsável, sofreu nas mãos dele. E começou a sentir culpa e arrependimento por ter tratado aquela pobre senhora da forma mais displicente possível. Mais do que isso, ele se lembrou quando recusou os conselhos do pai, achando que todo mundo queria moldar a sua personalidade, quando tentaram fazer o Fernando mudar de ideia sobre abrir uma fábrica de cerveja artesanal na garagem da casa dele. Sério, essa é a ideia mais estúpida que você pode ter, principalmente morando em Itacoaquecetuba, e mais ainda se você usa coque samurai. E sim, o Fernando usa coque samurai. Nos dias de maior drama, o computador soltava frases como, abre aspas, "Se você me amasse, não precisaria me consertar." Fecha aspas. Galera, vitimismo puro neste caso. Fernando tentou de tudo para resolver o problema do computador possuído pelo Enzo. Desde métodos tradicionais, como desligar e religar o computador várias vezes, algo que não funciona desde a década de 90, até medidas mais extremas, como ameaçar a máquina verbalmente. Sério, eu vi isso com os meus próprios olhos quando eu fui visitar o cara. O Fernando, com olhos vermelhos, desesperado e com ar de raiva, chegou a gritar violentamente com a máquina. Abre aspas. "Se você continuar assim, vou te trocar por um notebook que nunca trava." Foi nesse exato momento que o PC do Fernando, aparentemente magoado, reiniciou do nada e voltou com a resolução do monitor ajustada para um modo tão ultrapassado que parecia um equipamento de 1998. O moleque... Ops, desculpa, me confundi aqui. Enfim, quero dizer, o PC chegou a apelar para o protesto silencioso. Os psicólogos vão entender o que eu estou falando. Você descobre como isso funciona nos adultos na terapia. Certo dia, enquanto Fernando tentava enviar um e-mail importante para o seu trabalho, o computador simplesmente ignorava suas teclas. Bom, o teclado até funcionava, mas a cada palavra digitada era substituída por automaticamente um conjunto de Zs, como se o computador estivesse fingindo ser um aluno que estava dormindo no meio da aula de redação da escola. Nosso amigo Sherlock, desculpa mais uma vez. O inconformado Fernando concluiu o óbvio. Meu Deus, esse computador tá me trollando. E foi nesse momento que o Fernando entendeu que tinha que chamar um especialista. Dentro da família, é verdade, mas era um especialista. Fernando, mais que desesperado, chamou seu primo Carlos, o gênio da informática da família. E por que não dizer trouxa de plantão para resolver esses perrengues? O Carlos analisou a situação, olhou para o computador, viu os sintomas, o comportamento, deu algumas risadas na cara de Fernando e declarou com todas as letras. Abre aspas. Cara, acho que o seu PC está com um vírus chamado Teenage Trojan. Ele é conhecido por fazer o computador agir como se fosse um adolescente irritado. Fecha aspas. Fernando, sem entender direito o que estava acontecendo e mostrando uma capacidade de raciocínio elevado de um Big Mac, perguntou. Isso explica por que ele começou a abrir o Google só para pesquisar filmes proibidos para maiores de 18 anos às 3 horas da manhã? Carlos não conseguiu responder, porque ele estava rindo demais da cara do primo. No final das contas, o diagnóstico tanto do Carlos quanto do Fernando estava correto. O Teenage Trojan é uma praga digital criada para gerar caos e constrangimento em pessoas que não sabem muito do mundo da tecnologia. Assim, pessoas como o Fernando, que claramente tem o conhecimento tecnológico de uma pedra. E em defesa do Fernando até, eu não tô aqui para criticar o cara o tempo todo. Ninguém tem a obrigação de saber de tudo. Ninguém nasceu sabendo. Mas quando você paga a bala que ele pagou por esse computador, ele parcelou R$8.000 em 24 vezes lá na Pichau. Quando você paga essa fortuna, o mínimo que você tem que fazer para justificar e valorizar o investimento é ter um pouco mais de conhecimento sobre o equipamento que você possui.
Depois de muitas tentativas de reinstalar o sistema operacional, o Fernando conseguiu livrar o seu computador do tal vírus. Mas ele jura que, de vez em quando, aquele PC, possuído pelo adolescente irritante e pelo ritmo ragatanga, ainda faz birra. Como no dia em que o PC recusou abrir qualquer arquivo, exceto uma playlist do Spotify chamada Música para quem tá de mau humor. Fernando aprendeu aqui duas coisas com essa odisseia contra o computador possuído. Primeira coisa é, sempre use um antivírus decente no seu computador. Acreditar que na era da internet, das redes sociais, do trojan, do malware e de todas as ameaças digitais, você pode utilizar um computador conectado na internet sem sequer ter o Windows Defender, é o mesmo que acreditar em cloroquina, em aplicação de ozônio anal e outros absurdos que foram ditos recentemente. A segunda coisa que o Fernando aprendeu nessa história toda: nunca, jamais, em tempo algum, subestime o poder de um computador com personalidade. Sério, muitas máquinas são temperamentais e isso acontece há décadas. Várias e várias vezes eu tive problemas com meu computador, outras pessoas também, e acabaram tendo a mesma reação, os mesmos efeitos, a mesma irritação que o Fernando passou. O aliviado e bem-humorado Fernando fez uma última declaração para esse vídeo que diz o seguinte: ele pode ser só uma máquina, mas na minha casa é o adolescente mais rebelde de todas. E Fernando, ainda tem a suspensão de descrença para fazer piada com a desgraça, né? Queria ter essa elevação espiritual que o Fernando tem, mas eu não consigo. A minha tendência era tirar esse computador pela janela e chamar um padre para exorcizar a casa inteira.